Top road bikes intermediárias para você que já pedala e quer evoluir um pouquinho no seu equipamento. No vídeo de hoje a gente vai trazer 5 opções do mercado nacional que valem muito a pena. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, que eu sou um speedeiro de coração, todo mundo já sabe, né? Apesar de andar muito de mountain bike, eu gosto muito também da bike de estrada, é um esporte que eu tenho bastante afinco. Acredito que no Brasil a gente poderia ter mais adeptos, né? A gente poderia então ter mais praticantes, mas no Brasil a moda não é tão forte quanto o mountain bike, isso a gente sabe. Porém, a gente tem sim gente que gosta desse assunto e pedem muito pra gente trazer mais vídeos sobre, né? Então hoje a gente preparou uma lista com top 5 bikes intermediárias para você que quer comprar uma bicicleta um pouquinho melhor e quer fazer os seus treinos com um pouco mais de efetividade. Porém, antes de entrar no vídeo propriamente dito, vou fazer um convite para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bike. Meu primeiro desafio no momento de fazer um top bikes intermediárias é os modelos, porque a gente não tem tantas variações assim, né? Se a gente for comparar as mountain bikes, existem uma gama muito ampla de bicicletas, já nas bikes de estradas a gente afunila bastante. Então para isso a gente fez uma lista de valores que vai de um preço, né, médio de R$8.000 até R$14.000, então a gente tem uma janela bem grande aí de diferença. E a primeira bike que compõe a nossa lista é uma Caloi Strada Racing, uma bike que é bem puritana para quem gosta ainda desse estilo de modelo que te oferece o freio no aro, né, aquele freio cantilever, com um quadro todo em alumínio, um garfo em carbono. Essa bike vem montada no grupo Tiagra de 10 velocidades, que vem a ser 50/34 na dianteira, com 11/36 na traseira, que é um escalonamento bem legal, né? Já vai te oferecer uma opçãozinha de subidas um pouco mais fáceis e um final um pouco mais agressivo. Ela é uma bike bem ideal para quem quer migrar para bike de estrada, ou já tem uma bike um pouco mais de entrada e quer pegar uma bike um pouco melhor e não quer investir tanto, mas afinal de contas, hoje uma Caloi Strada Racing, segundo o site da Caloi, está custando R$ 8.399, já com um cabeamento interno e com um design bem interessante. Ela é uma bike que vale a pena, como eu disse, né, para quem quer começar na modalidade, quem quer investir um pouquinho mais no momento de começar e já pegar um modelo um pouquinho mais completo, e vai te oferecer as 10 velocidades que são bem interessantes. O fato do freio no aro, né, aquele freio que ainda não é a disco, ele te oferece um pouquinho menos de segurança para descidas, isso é bem importante de ser pontuado. A bike de estrada evoluiu muito para freio a disco, apesar de ter muita gente que não gosta do freio a disco na bike de estrada, ele é uma tendência, né? Não tem como lutar contra uma tendência. Já é um padrão hoje que a gente vê, principalmente nos campeonatos mundiais. Então, esse freio de aro deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto. Porém, ela é uma bike bem interessante sim, levando o nosso top 5 no vídeo de hoje. E no top 4 da nossa lista de hoje vai ficar com a nossa querida Odd Stimula. Para quem não sabe, a Odd Stimula é a bike que eu utilizo, é a minha bike do uso, né? E ela ganha o segundo lugar frente à nossa Caloi, principalmente pelo fato de ter o freio a disco. Deixa eu explicar o porquê. A nossa Odd Stimula também vem com um quadro em alumínio e o garfo em carbono, te oferecendo o Tiagra, né, que é o mesmo que a gente tem lá na nossa Caloizinha, de 10 velocidades, porém com o freio a disco hidráulico. Então essa é uma vantagem muito expressiva nessa bike, afinal de contas, o fato do freio a disco hidráulico te oferece um pouco mais de recurso para descidas, o que é muito importante. E se você faz, né, pedais que pegam eventualmente uma serra, alguma coisa do gênero, então é legal ter esse freio, esse recurso a mais. Contando com um escalonamento de 50/34 no pé de vela e 11/34 na traseira, é uma bike que tem uma distribuição muito boa, ela acaba sendo muito efetiva para treinos. Talvez o que falta na nossa Stimula seria o cabeamento interno, que afinal de contas é uma tendência e outras bikes já se têm utilizado. E ela é uma bike que, claro, né, novamente, ela está dentro do nosso hall pelo fato de que ela te oferece o freio a disco hidráulico, coisa que é uma vantagem direta que ela tem nessa faixa de valor. Hoje, uma Odd Stimula está custando R$ 9.890, segundo o próprio site da Odd. Lembrando, né, galera, que a gente está em junho de 2023. Se você quer aprofundar um pouco mais seu conhecimento a respeito da Odd Stimula, nós temos um vídeo bem completo somente sobre ela aqui no canal, onde eu falo um pouquinho a respeito desse modelo, né? Afinal de contas, a gente tem um pouquinho de conhecimento de causa nessa bike. E no top 3 da nossa lista de hoje, uma bike que vai gerar muita controvérsia com toda certeza. Sempre que eu falo da marca Soul aqui nesse canal, muita gente defende, muita gente ataca, né? Na bike que leva o top 3 é a 3R Quadro Darkside. O que é a 3R4 Darkside? É a única bike do nosso vídeo que vai constar com o quadro todo ele em carbono, então todas as nossas concorrentes são quadros em alumínio. Porém, a gente tem alguns pontos que precisam ser analisados e o porquê que ela fica no terceiro lugar da lista de hoje. O ponto principal, né, que como eu disse é uma vantagem muito clara, é o fato de ela vir com esse garfo e quadro em carbono. O peso dela cai bastante, então são 7,9 kg frente a todas as concorrentes que estão na faixa dos 11 kg, que é o peso médio dessas bicicletas. Porém, muito importante, galera, a Soul 3R4 se utiliza do grupo ISRA Rival, que é um grupo de 11 velocidades
mas que infelizmente tem muito pouca distribuição no Brasil. É muito difícil de encontrar peças de substituição. Uma corrente desse grupo é caro, acaba sendo mais caro para fazer manutenção. E um ponto importante na Soul, né, ela vai te oferecer um escalonamento um pouco mais focado em desempenho, tá, galera? Então é importante a gente entender isso, porque depois eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto. Nós temos uma coroa dianteira 52/36. Atentem ao fato de que na maior parte das bikes é 50/34, então temos 52/36. E lá no nosso cassete nós temos 11/28. Então a gente tem um escalonamento mais reduzido nessa bike. Então é aquele cassete bem pequenininho mesmo, que para muita gente funciona muito bem. Porém, para você que está talvez querendo entrar nesse mundo, possa ser um pouquinho mais complexo, tá? Então é importante eu pontuar isso. O coroão 52 na frente ele é mais pesado. E aí, claro, né, você vai acabar usando mais o meio do seu cassete e para subidas ela vai ficar um pouquinho difícil. Outro detalhe é que a Soul, mesmo sendo uma bike em carbono, ainda te oferece freios no aro, né? São um freio cut lever, que não é o ideal, como a gente falou antes, né? Pelo fato de a gente já estar utilizando hoje freios a disco. E também, um detalhe muito importante que foi apontado ali pela produção, a Soul ela não tem grandes vantagens em relação à parte de upgrades. Para você fazer qualquer upgrade na Soul, você vai gastar bastante, pois afinal de contas precisa trocar várias peças e ela não aceita algumas modificações. E o último ponto, né, que infelizmente é um problema de distribuição, pelo que a gente consegue entender, a Soul está parando de trabalhar com esse modelo. Afinal de contas, no site da Soul só tem um modelo tamanho 52 na Dark Side que a gente viu. E, enfim, não ter esses tamanhos disponíveis limita bastante. Você pode até gostar da bike, tá com preço agressivo, mas ela não tem o tamanho disponível que você precisa. Pedalar com a bike com o tamanho errado não vale nem um pouco a pena, então não façam essa burrada. Falando do valor da Soul, 3R4 Dark Side, que por sinal é muito bonita, eu me agrado muito dos modelos da Soul, acho muito bonitos, e essa Dark Side combina completamente comigo, né? Ela vai custar R$ 13.990. Então, uma bike em carbono que faz frente às suas concorrentes, porém com uma tecnologia um pouco desatualizada, que aí deixa a desejar. Por isso fica no top 3 de hoje, não ficando no top 1, mesmo sendo uma bike em carbono e mesmo sendo uma bike de 7 kg, como eu citei. Espero que vocês entendam a nossa posição, e se vocês não concordam com a nossa posição, aqui a gente tem o livre debate, então deixem aqui nos comentários se a Soul talvez deveria ter ficado um pouquinho à frente ou não. Certo, galera? Continuando a nossa lista, vamos falar de uma bicicleta que ressuscitou recentemente, né? Eu cometi um erro pouco tempo atrás, eu não erro nunca, né? Mas às vezes eu erro, de falar que a Sense não ia mais produzir bicicletas de estrada com a entrada da Swift, e eu vou explicar o porquê que eu achei isso. Com a entrada da Swift lá em 2022, a gente entendeu, né, que a Sense talvez não ia mais trabalhar com as linhas de bikes de alumínio, e a Swift ia abraçar essa causa. Porém, a Sense mudou sua posição, trouxe novamente as Criterion, que tinham parado de ser produzidas. Então, no top 2, a gente vai falar hoje de uma Criterion Factory Racing, que é a bike mais top de linha da Sense nas bikes de alumínio e é o que finaliza a linha das bikes de estrada da marca nacional. Então a Sense não tem bikes de carbono, não tem bikes acima dessa Criterion. A Criterion Factory vai te oferecer um grupo 105 de 11 velocidades com um escalonamento um pouco mais completo, que é um escalonamento de 50/34 dentes no pé de vela e 11/30 na traseira. Isso quer dizer que ela tem mais velocidades, porém com um escalonamento menor. Exatamente isso. Isso faz com que seu cassete tenha mais assertividade, então você tem trocas mais expressivas, né? Você consegue fazer aquele ajuste mais fino e consegue ter melhor constância. Isso significa o que na prática, né? Para quem talvez não vai pegar esse ponto. Você está numa marcha pesada e sentiu que precisa subir uma marcha para ficar um pouco mais leve. Você sobe uma marcha e fica muito leve, você desce e não fica muito pesada. Quando você tem um cassete reduzido, escalonamento muito mais justo, você tem mais opções, né, de melhor cadência. Não é uma bike especificamente para escalada, né? Ela vai conseguir subir algumas coisas, porém você consegue ter mais constância no seu pedal, isso é bem interessante. Então um grupo 105 com 11 velocidades, com 11/30 dentes no seu cassete. Para mim é um grande acerto em relação a esse escalonamento, até porque a gente está visando um pouquinho mais de desempenho, então isso causa um pouquinho de diferença assim. No fator freio, tá? A nossa Sense Criterion vai vir com freio 70/20, que é do grupo 105, a disco hidráulico, que é um ponto muito vantajoso, como eu já citei mais de uma vez nesse vídeo, né? Mas eu sempre falo isso porque afinal de contas poder de parada é muito importante, não adianta você ter potência sem ter poder de parada. O quadro da Sense ainda é em alumínio, né? Como eu citei, a Soul é em carbono, porém a nossa Sense vai se destacar pelo grupo, pela montagem, com um garfo totalmente ele em carbono. Então, o quadro em alumínio e o garfo em carbono. O grupo dela completo, então, 105, tanto na parte de freios quanto na parte de transmissão. O valor da Criterion fica, então, em R$ 11.990, com um acabamento muito bonito. Esse aço escovado que a gente vê aí na Sense, muito bonito e deixando a bike bem clean, assim, bem bacana. Bom, e como eu já cantei a pedra, eu acho que vocês já imaginam qual vai ser a nossa top 1 de hoje, né? É uma bike que é nacional, porém com um DNA externo, um DNA importado, que é a bike Swift, né? A Swift, para quem não sabe, tá, talvez esteja caindo de paraquedas, faz parte do grupo que também revende a Sense, então elas são empresas irmãs. Porém, a Swift tem um DNA
de uma empresa sul-africana que trabalha somente com carbono, foi adquirida pelo grupo que também é dono da Sense, veio para o Brasil e começa a produzir bikes em alumínio, porém utilizando a expertise das suas bikes de carbono, então isso é bem importante de ser pontuado. E por isso, por isso a nossa Swift EnduraVox Comp diz que fica no primeiro lugar do top list de hoje. Por quê? A nossa Sense Criterium lá atrás tem o mesmo grupo que a nossa Swift, a gente está falando do mesmo 105, também com freios a disco hidráulicos. O quadro da Swift também é alumínio com o garfo em carbono, porém o grande detalhe da Swift, nesse caso aqui, que leva ela para o nosso top 1, é a sua geometria, que é uma geometria muito acertada e muito bem aceita. E talvez isso se reflita também pelo fato de que a gente tem hoje a presença da Swift em competições mundiais, né? A Swift é a única empresa latino-americana que tem uma equipe, a Swift Pro Racing, que compete na Europa, inclusive, né? Correndo a volta de Portugal, correndo algumas competições mais importantes. E atualmente, para quem acompanha um pouquinho no mercado nacional, sabe que o grupo da Swift vem fazendo uma lavagem em relação às provas de estrada aqui no Brasil. Todas as provas eles têm ou pódio ou primeiro lugar, então isso reflete muito no DNA da marca. Claro, acaba jogando isso para os seus modelos também de entrada, o que é muito interessante, pois afinal de contas a gente que está aqui, os meros mortais, gostamos de ver os caras bons usando essas bikes, e aí a gente tem essa oportunidade de conhecer essa geometria, algo muito interessante. A distribuição de energia da Swift, ela é muito legal, ela é uma bike que te entrega bastante recurso e bastante resultado, e se você busca um pouquinho mais de evolução, eu sugiro que você conheça as opções da Swift. Eu estou falando bem da marca porque realmente eu já tive alguns testes com essa bike e eu achei ela excepcional. Então, ficando no nosso top 1 de hoje, Swift EnduraVox Evo Disc custando R$ 12.990 e disponível para venda aqui no Brasil com o quadro dela em alumínio, que é uma grande jogada, Ela foi lançamento ano passado e eu acho que está vindo muito bem. Com isso, a gente finaliza nosso top bikes intermediárias de hoje, Eu sei que vai gerar bastante controvérsia, esse vídeo vai ser um vídeo bem complexo de ser digerido. A gente espera que vocês entendam que a gente sofre algumas limitações na hora de falar de bikes de estrada. E claro, a gente tem que manter a mente aberta, A dialética, ela sempre eleva o nível da conversa, eu sempre digo isso. Então, claro, deixem aqui nos comentários, a gente pode trazer mais informações para vocês a respeito disso. Não somos de maneira alguma donos da verdade, sou apenas um cara que pedala e gosta muito do que faz e gosto de trazer um pouco de informação de acordo com aquilo que eu troco de ideias com outras pessoas também. Então, por favor, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje e a gente vai trazendo mais ideias para vocês. Fechou, galera? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo da bike. O vídeo de hoje era isso, a gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.